Bom dia, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 20, versículo 22 e 23. Jesus, havendo dito isto, assoprou sobre eles, os seus escolhidos, os discípulos, e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes os pecados, lhes são retidos os pecados. Como está escrito em João, capítulo 20, versículo 22 e 23. Mas por que Jesus, havendo dito isto, assoprou sobre eles os seus escolhidos, os discípulos, e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo, e aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Como está escrito em João, capítulo 20, versículo 22 e 23. Porque o poder de perdoar os pecados vem de Deus Pai e Espírito Santo, assim como a mente espiritual de Cristo Jesus. Pois para se perdoar alguém, tem que se ter o discernimento espiritual para julgar com a reta justiça de Deus, pois a palavra de Deus é clara, como está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Não existe um justo, nenhum sequer na face da terra. Logo, para se julgar uma pessoa, se ela é merecedora ou não de perdão, nós só conseguimos isso somente através do Deus Espírito Santo e justo, como está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Mas por que então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Como está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 21. João, capítulo 7, versículo 24. Porque não podemos julgar segundo a aparência as pessoas, se elas merecem ser perdoadas ou se elas merecem ser retidas em seus pecados. Mas devemos julgar segundo a reta justiça de Deus, ou seja, através do discernimento do Espírito Santo, como está escrito em João, capítulo 7, versículo 24. Foi por isso que Jesus lhe disse: Não te digo que deves perdoar o seu irmão até 7, mas até 70 vezes 7, como está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 22. Porque aqueles que são nossos irmãos em Cristo Jesus, isto é, os que receberam o Espírito Santo de Deus Pai, esses são perdoados 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, os entregará ao atormentador, ao diabo, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, não é a todo mundo não, a seu irmão, as suas ofensas. Como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 35. Você reparou no detalhe da palavra? Perdoar até 70 vezes 7 é uma obrigação para nós que somos irmãos em Cristo Jesus. O Filho de Deus não estava se referindo ao mundo todo e aos ímpios, aqueles que não têm piedade, que não têm amor por Deus, que não têm amor pelo seu próximo e não têm nem amor por si mesmo. Romanos capítulo 2, versículo 4. Os ímpios são aqueles que desprezam as riquezas da pessoa de Deus Pai, Espírito Santo. Eles desprezam a sua benignidade, a sua paciência, a sua longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento pelos pecados cometidos, como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 4. Por que Deus Pai e Espírito Santo
com a sua destra, elevou a Cristo Jesus a príncipe e salvador, para dar a Israel, isto é, para dar aos seus escolhidos e não a todo mundo, o arrependimento e a remissão dos pecados, como está escrito em Atos capítulo 5, versículo 31. Porque o arrependimento pelos pecados cometidos é um dom dado por Deus somente aos seus escolhidos. Pois se não fosse assim, o diabo também poderia se arrepender dos seus pecados e ele seria perdoado por Deus. O diabo não tem a capacidade de se arrepender de seus pecados. É por isso que ele não é perdoado por Deus. O que acontece quando nós, irmãos em Cristo Jesus, não julgamos segundo a aparência se uma pessoa merece ser perdoada ou se merece ser retida em seus pecados, mas julgamos segundo a reta justiça de Deus Pai e Espírito Santo, como está escrito em João capítulo 7, versículo 24, Lucas capítulo 12, versículo 10. Acontece que a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Ou seja, ele será retido nos seus pecados, como está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 10. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus Pai não será perdoada aos homens. Eles serão retidos em seus pecados, como está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 31. Jesus te ama. Se você recebeu o Espírito Santo de Deus Pai, sabe a verdade, que aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados os pecados. E aqueles a quem os retiverdes os pecados, lhes são retidos os pecados, como está escrito em João capítulo 20, versículo 22 e 23. É por isso que não julgamos as pessoas segundo a aparência, se ela merece ser perdoada ou se merece ser retida em seus pecados. Mas julgamos segundo a reta justiça de Deus Pai e Espírito Santo, como está escrito em João capítulo 7, versículo 24. Porque eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus Pai não será perdoada aos homens, como está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 31. Amém? Dani e Miguel.